Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do podcast Informação é Poder. Eu sou a vereadora Daiane Mello, aqui de Caxias do Sul. E eu sou Daiane Fogaça, advogada e parceira da vereadora. O nosso podcast de hoje é sobre o Novembro Azul, a prevenção, mas também os desafios dessa campanha que fala sobre a saúde do homem. Continue nos acompanhando. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização sobre o câncer de próstata. É uma campanha que iniciou internacionalmente na Austrália em 2003 e hoje é considerada uma das maiores campanhas de conscientização no mundo, né, doutora Daiane? No Brasil, esse movimento ganhou força em 2011, ou seja, muito tempo depois, né, internacionalmente, e chegou no Brasil. Como tudo no Brasil chega depois. É a segunda doença que mais mata homens no Brasil. Só fica para trás do câncer de pele. Ou seja, a cada 38 minutos, um homem morre no Brasil por câncer de próstata. Analisando esses números, doutora Daiane, né, a demora de ter vindo para o Brasil uma campanha dessa magnitude, que é o Novembro Azul, e também comparada à questão do Outubro Rosa, que muitas vezes a gente fala mais específico para as mulheres, e o Novembro Azul mais específico para os homens, esses números são alarmantes, né? E acredito que a gente precisa pensar não só no Novembro Azul, mas em campanhas no decorrer do ano, outras situações, né, ter médico disponível, ter exames, falar sobre isso para os homens, para que a gente tenha algum resultado e impacte realmente a questão dos números, né? Exato. Hoje, se o homem tivesse o diagnóstico de forma preventiva, ele tem 90% de chance de se recuperar. Mas, infelizmente, o homem ele tem uma resistência em procurar um médico. Realmente ele procura um médico quando essa doença ela já está num certo estágio muito avançado. E eu acho que isso do homem procurar a unidade de saúde, eu acho que é em todos os aspectos. Seja em qualquer sentido da vida dele, qualquer outra dor que ele sinta, ele acaba sentindo aquela dor, tomando algum remédio em casa, um chá, ou às vezes nem reclamando para a família e suporta a dor. Porque ele tem o quê? Ele tem essa resistência de ir ao médico. Ainda mais quando nós estamos falando do câncer de próstata, onde todo mundo fala sobre o tal do exame de toque. Isso é uma questão até cultural, né, do homem. A gente vê, eu vejo pelo meu pai, né, e por homens de idade que a gente conheça, que acabam não procurando médico em nenhuma das situações, nem a questão do câncer propriamente dito, mas nem com uma dor de cabeça ou algum outro exame, fazer exames de rotina, aqueles check-ups, normalmente os homens não fazem. E aí fica muito parecido com a questão da mulher, porque se descoberto o câncer de mama, né, no início, também a gente tem uma chance de salvar a vida dessa mulher muito maior, né, do que se a gente pegar num estágio mais avançado. E as mulheres têm a resistência pela questão, não é nem resistência, é a questão da falta de tempo de se cuidar, de ir no médico para buscar o atendimento. Ela acaba cuidando de todo mundo e não cuidando. E o homem, culturalmente, é a questão da resistência, né, de ir buscar ajuda, de falar para o outro que não está bem, né? Eu acho que a mulher também ela tem muito que uma vez ao ano a maioria das mulheres elas vão ao médico para fazer os preventivos. Então tem esse sentido que a mulher também vai, até porque a mulher tem a gestação, tem esse processo de mudança de hormônios, né, acaba entrando na menopausa. Então a mulher ela tem, né, um contato maior, ela não tem constrangimento de ir ao médico como homem. O homem já para ir ao médico, o urologista, que é o profissional, né, que geralmente é o especialista no assunto, o homem geralmente pensa no exame que vai ter que fazer. E isso é o constrangimento. Se eu falar para alguém que eu vou ir, se alguém me ver, vai zoar da minha cara. Porque existe isso é uma questão cultural, que nem tu falou, mas entendo que a campanha que chegou no Brasil em 2011, ainda ela não sofreu todo o processo necessário. Nós não estamos falando de tantos anos que nem lá fora do Brasil, na Austrália, desde 2003. Lá, provavelmente, as discussões do Novembro Azul, a temática que é prevenir, é conscientizar a população e prevenir. Lá está muito mais avançado o diálogo.
Claro que aqui a gente tem a falha. Conscientizar só no mês não resolve o problema. Nós precisamos falar sobre esse tema todos os meses. Todos os meses tem que ser suscitado das pessoas terem acompanhamento médico. Mas daí a gente barra no SUS, que é o quê? Ter consultas, ter especialistas. O homem vai para a UBS e ele é direcionado para um médico especialista. Quanto tempo que ele fica aguardando essa especialidade? Isso mesmo. Então, essa problemática que é criar políticas públicas efetivas para que essas pessoas elas consigam ter acesso a uma consulta, a ser avaliadas e trabalhar sempre de forma preventiva. Mas às vezes ficar aqui hoje que a gente tem as filas dos médicos, ficar numa fila por 3 anos. Pode ser que quando eu entrei na fila eu não tinha o diagnóstico, mas o diagnóstico surgiu no curso do tempo que eu estou aguardando para ser chamado com especialista. Então, se a gente trabalhasse de forma preventiva, que essa fila não fosse extensa, filas longas, não só no município de Caxias, como diversas realidades hoje no Brasil inteiro, quando a gente fala de sistema único de saúde, a gente teria uma realidade diferente. O dado é muito assustador. É um homem a cada 38 minutos. Claro que é menos que a mulher se a gente comparar a questão que a gente trabalhou na temática do Outubro Rosa, mas é preocupante esses dados. Trazendo a temática um pouco para nossa cidade, Caxias do Sul, a gente sabe que os números, claro, são alarmantes em todo o país, mas aqui a gente também considera a questão que temos mais de 1.300 homens na fila por médico urologista, né? Que é aquele que a gente passa pela UBS, como tu falou, né, doutora Dani, e é encaminhado, então, para o médico. E a gente também tem uma fila na parte da cirurgia também, de mais de 1.335 homens, né? Aguardando, então, algum procedimento cirúrgico quanto a essa questão. Então, são números alarmantes, tendo em vista que é a doença que, segundo mais mata homens. Então a gente precisa sim pensar sobre isso, mas além de pensar, conscientizar, a gente precisa que essa prevenção aconteça de fato. Não adianta a prefeitura, os órgãos de saúde ou as empresas pintarem suas fachadas de azul, né, colocar na iluminação azul, se a gente não pensar em diminuir essas filas, zerar essas filas e buscar que o homem realmente, quando ele tomou a coragem, tomou a iniciativa de buscar o atendimento, que ele seja rapidamente, né, direcionado a um urologista para se fazer o exame, tem um exame de sangue a se fazer, tem o exame do toque a se fazer, e a gente precisa, então, além de quebrar esses paradigmas realmente do homem ir atrás da coisa, ele tem que ter o atendimento em si, né? Exato, então isso, além disso, o que as pessoas podem fazer? Porque esse é um comportamento que o poder público tem que fazer. Isso é fornecer, garantir esse acesso à saúde às pessoas, de uma forma digna. Hoje a gente ficar numa fila, aguardando por meses, por anos, não é dar dignidade para a pessoa. Nós temos uma garantia constitucional de acesso à saúde, mas ela também tem que ser digna. E hoje a gente precisa trabalhar políticas públicas efetivas para que o município promova mutirões, que ocorra um meio que ele consiga reduzir essa fila, né? Algumas situações, nos casos de urologia, vai precisar de exames, então talvez não vai conseguir fazer por telemedicina como outros casos. Isso. Porque esse diagnóstico, por exemplo, o exame é de toque, o exame de sangue, né? Tem que fazer uma coleta, né? No laboratório. Então, isso é fundamental que a população também se preocupe e se volte os olhos para que a gente cobre, né, os nossos governantes relativo a este ponto da nossa saúde em todos os aspectos. Se nós trabalharmos de forma preventiva, o custo vai ser menor, porque nós estamos falando de prevenção, de diagnóstico precoce. Quando a gente está falando de um tratamento onde a pessoa já está no estágio avançado, a gente vai estar falando de diversos procedimentos que hoje tem, cirurgias, né, procedimentos cirúrgicos, ou até mesmo, né, se a pessoa ficar no hospital, e tudo isso gera um custo muito maior, né, para o poder público, então, para o poder público, mas automaticamente é dos nossos impostos, então, esse dinheiro, né, do que realmente, se ele for tratado lá, quando a gente está falando da fase de prevenção, de fazer o exame, de fazer o seu tratamento mais simples ainda, né? E até mesmo o próprio poder público vai poder trabalhar essa questão de
ter uma comunicação que alcance esses homens e que eles passem a afastar esse medo que eles têm hoje de ir ao médico e fazer esse exame, tal exame de toque. Porque quando que eles estão obrigados, quando que é indicado a procurar o médico para fazer o exame? Homens acima de 45 anos passa, né, a ter esse acompanhamento. E os homens antes dos 45 é indicado a partir dos 40 quem tem histórico na família de câncer. Então essas pessoas, né, para quem está escutando, quem tem familiares, fiquem atentos. Homens que têm histórico familiar de câncer de próstata, é interessante ir a partir dos 40, procurar a unidade básica de saúde para fazer um atendimento. E os homens, depois que não tem esse histórico, acima dos 45 já procura a unidade básica de saúde. Se você tem plano também, não é todo mundo que usa o SUS, né? Pode também procurar o plano de saúde e dizer que quer fazer os exames já direto, né? Quem tem plano já vai direto para o especialista. Então é fundamental os homens, né, que hoje fazem uso do cigarro ou de álcool, tentam reduzir isso para melhorar a qualidade de vida. E aqui a gente nem está falando só da questão do Novembro Azul, a gente estaria falando em todos os aspectos a nível de saúde. Fazer uma atividade física é importante. Tudo isso, a campanha de conscientização, ela traz uma forma muito ampla, ela traz a conscientização do câncer, mas ela também aborda outros cuidados que o homem deixa de ter. Quando a gente fala em prevenção, em conscientização, a gente precisa trazer isso à tona também. E até mesmo a própria saúde mental do homem. Então, a campanha do Novembro Azul, ela traz um foco principal, que é o câncer de próstata, mas também tem envolvimento em conscientizar o acesso à saúde do homem em todos os aspectos. A gente falando na questão da saúde mental, né? Já para a pessoa em si, procurar um médico, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, né? Tinha muito do tabu da questão de ser louco, né, e tudo mais. E hoje em dia, com a saúde mental da maneira como está, é difícil a pessoa que não precisa de uma terapia, né, que não precisa estar. E o homem é muito difícil ele buscar esse atendimento. Ele já não fala, não divide muito da questão dos problemas dele, né, ele tem essa resistência, muito mais de se procurar um médico. Chegando ao final de mais um episódio, informação é poder. É valoroso poder ter esse trabalho, divulgar informações para a população, sendo que é dever do poder público divulgar, conscientizar, prevenir e fornecer meios para que essas campanhas sejam efetivas. Então, se você tem um familiar entre 40 e 45 anos, oriente ele a este mês de novembro procurar uma unidade de saúde. É isso mesmo, o que a doutora Daiane Fogaça traz para nós é a questão de trazer informação. Como é bom as pessoas informadas, sabendo dos seus direitos e também sabendo dos seus deveres. E cuidar da sua saúde também é um dever, é cidadania. Então vamos todos cuidar da saúde dos nossos filhos, dos nossos maridos e também conscientizar que mais pessoas busquem auxílio, né? Ainda mais a questão dos homens, como a gente trouxe, que tem toda uma resistência. Então incentive, seja um incentivador. Esse é o nosso podcast Novembro Azul, informação é poder.